Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, fazendo esse vídeo aqui para falar desse meio de semana no futebol brasileiro, com destaque para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e também os confrontos de oitavas de finais da Copa Verde. Peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá iniciar falando de futebol brasileiro a todo vapor, com estaduais, mas aqui o foco é nas competições regionais, que são também muito importantes, para os times disputar o Série A, importante financeiramente para esses times, e muito importante esportiva também, suas torcidas. Iniciando pela Copa do Nordeste, que tem a sua segunda rodada acontecendo. Tivemos uma primeira rodada interessante, agora vamos continuar, lembrando que são 7 rodadas nessa primeira fase, 2 grupos de 8 times cada. Pelo grupo A nós temos Sport Fortaleza, Vitória recebendo o Souza da Paraíba, o Motoclube recebendo o Ferroviário e o Altos recebendo o CRB. Começando falando um pouco dos confrontos, o Altos e o CRB jogo no Piauí, jogo interessante, porque querendo ou não, se você imaginar que você tem 3 times na Série A desse grupo, que passam 4, Fortaleza, Sport e Vitória, essa quarta vaga tende a ficar mais aberta. E para essas demais equipes, é muito importante vencer esses jogos em casa. Ainda mais esse confronto direto com o CRB. O CRB é o time de Série B desse grupo, então é, em tese, o time com maior peso, com maior responsabilidade de conquistar esse quarto lugar, está entre os 4. Então, pro Alto, se quiser pensar em classificação, tem que vencer esse jogo. O mesmo vai para o Motoclube Ferroviário. Ainda mais jogando em casa, o Motoclube tem que pensar em vitórias, se quiser pensar em classificação. Mesma coisa para o Ferroviário, tem que pontuar, até por já ter perdido na estreia. Então, para esses times, esses jogos são muito importantes, a rodada já tem um peso maior. E o Vitória e Souza é aquilo, né? O Vitória é favorito, joga em casa, o time que empatou na mesma rodada no CRB fora. Isso traz um peso de ter que vencer em casa, onde tem um time muito superior, contra um Souza que, assim, aposta muito no seu fator casa para essa classificação. E qualquer ponto fora de casa pode ser muito útil nesse sentido, mas é um jogo que, assim, já tem uma diferença de nível considerável. E, claro, o grande jogo da rodada, não só nesse grupo, mas da rodada da Copa do Nordeste, é Sport Fortaleza, porque aí não só estamos falando de dois gigantes da região, não só estamos falando de dois times que decidiram a Copa do Nordeste recentemente, mas também de duas equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um teste muito importante sobre o nível atual dos dois times, e já conseguir ver algumas coisas positivas, para os técnicos e diretoria também ver algumas coisas um pouco mais preocupantes que precisam ser focadas, já que o grande objetivo de ambos não é exatamente esse início de ano, assim, mais para frente, o esporte visando permanência na Série A, o Fortaleza que disputa Libertadores, disputa outras competições também. O esporte que joga em casa, ele retiro, precisa ser um fator muito importante para o esporte durante a temporada. E vai citar que o esporte vai jogar contra o Fortaleza logo depois do clássico fora de casa contra o Santa Cruz. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-noite, antes dessa rodada final de semana, e para o esporte é uma rodada que tem um peso grande, já que você tem um clássico, time que está em começo de temporada, então são dois elos de uns testes em sequência, mas que, dependendo dos resultados, também não é nem muito ovo, nem muito 80, nem 8, dependendo dos resultados. Mas são dois testes daqueles logo em sequência para o esporte nesse início de temporada. Já no grupo B, nós temos Sampaio Corrêa recebendo o América de Natal, o Confiança recebendo o Náutico, a Juazeirense recebendo o Bahia e o Ceará recebendo o CSA. Esse é um grupo que promete ser mais equilibrado. Você tem aqui somente Bahia e Ceará como time de Série A e dali para baixo um equilíbrio bem maior, o que também aumenta a importância de jogos em casa. Por exemplo, Sampaio Corrêa, que já perdeu na primeira rodada, recebe o América de Natal, que venceu. Ou seja, aqui é um jogo muito importante, porque se o Sampaio Corrêa perde, já fica 6 pontos do América, que é um possível candidato também nessa briga direta. Se empata, fica uma diferença de 3, e para o América é importante conseguir um ponto aqui, um ponto fora de casa, pode ser determinante um grupo que promete bastante equilíbrio. Então você já tem um confronto mais pesado. Confiança em Náutico, confronto de dois times de Série C. O Náutico foi muito bem vencendo na primeira rodada em casa, e agora tenta pontuar fora. Confiança que depois de ter perdido na estreia, precisa vencer, precisa pontuar para continuar bem ali na briga por classificação. Juazeirense e Bahia é um confronto estadual, e a Juazeirense, que a gente sabe que nos últimos anos é um time que depende demais do seu fator casa. Então, a Juazeirense aposta todas as fichas nesses jogos, porque jogar lá no Adalto não é fácil. E eles sabem, né, que se não conseguir pontuar, se não conseguir vencer o Bahia, pensar que a classificação vai ficar muito mais difícil. E o Bahia tentar confirmar o favoritismo, né, o time fez uma ótima estreia, continuar
seguindo bem, e o trabalho do Rogério Ceni que precisa disso, que precisa de vitórias, que precisa de boas atuações, para ter calma, já que não terminou bem um ano. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo também antes do Bavi, então é um Bahia que, dependendo do estado do clássico, vai chegar, pode chegar com um peso muito grande para ter que vencer e mostrar bom desempenho nesse jogo, ou podendo ir mais tranquilo, rodando o elenco e tudo mais. E o último duelo entre Ceará e CSA é um confronto interessante, porque o Ceará joga em casa, o Ceará perdeu na estreia, então o Ceará que precisa vencer, não ganhar do CSA aqui, pode fazer com que o Ceará comece a, né, ter que se complicar, sofrer um pouco além do necessário. E o CSA vem fazendo um bom começo de temporada, não só pela vitória na primeira rodada da Copa do Nordeste, mas está bem no Alagoano, venceu o clássico contra o CRB, então é um jogo que pode ser uma casca de banana aqui para o Ceará. Mas essa é as minhas opiniões sobre a rodada da Copa do Nordeste. Você pode deixar nos comentários se você concorda, discorda de mim, seus palpites dos jogos do grupo A e B. Indo, né, pro outro lado, indo para a Copa Verde, nós temos jogos das oitavas de finais, jogos únicos, e se der empate vamos para os pênaltis. Tivemos já na semana do dia 22 de janeiro os jogos da primeira fase, que definem os dois classificados, os times já largam direto nas oitavas. Então a gente tem aqui os confrontos. Primeiro no lado norte, temos Paysandu contra o Porto Velho, Manaus recebendo o Águia de Marabá, Remo contra o São Raimundo de Roraima e o Amazonas contra o Tocantinópolis. Já no lado centro-oeste barra Espírito Santo, o Goiás enfrenta o Rio Branco, no Espírito Santo, a Aparecidense e União Rondonópolis, o Vila Nova recebendo o Luverdense e o Brasiliense contra o Capital do Distrito Federal, esse confronto estadual. Falando aqui sobre Copa Verde, tem que ver qual que vai ser a importância que os principais times vão dar para essa competição. Se vão colocar a força máxima, se vão colocar times mais alternativos. Isso é muito importante. Olhando no lado norte, Paysandu e Remo, que naturalmente são dois times, por serem times de Série B que largam um certo favoritismo, qual o nível de importância que vão dar para esses jogos? E são times que são muito favoritos nos seus jogos. Mas que o Porto Velho seja hoje o principal time de Rondônia, jogando fora de casa, dificulta você bater um Paysandu. O Remo é o grande favorito contra o Raimundo, então o Remo que vem de acesso da Série C para B. E aí a gente tem, por exemplo, o Amazonas e o Tocantinópolis. O Amazonas é hoje um time de um nível acima do Tocantinópolis, mas que nessa temporada perdeu alguns jogadores em relação à equipe da Série B, então né, tentando se acertar novamente, mudou técnico e tudo mais. E quando você tem o Manaus e a Águia de Marabá, que esse é um confronto bem aberto. O Manaus tem vontade de jogar em casa, mas mais essa vantagem mesmo. Esse é um confronto já bem aberto, pode dar qualquer um. Nos outros três você tem um favoritismo claro para um dos lados, Paysandu, Remo e Amazonas. E no grupo do Centro-Oeste vai depender muito no confrontos envolvendo o time de Goiás, Goiás e Vila Nova, quais serão as escalações, porque tem clássico nesse final de semana, tem clássico entre Vila e Goiás, vamos ver como vai ser essa repercussão pós-clássico. O lado perdedor vai aumentar a pressão para ir com um time mais competitivo e evitar uma zebra de se eliminar logo de cara na Copa Verde. O vencedor talvez vai ter mais tranquilidade para rodar o elenco. São times que talvez nessas primeiras fases não dão aquela importância devida, o que pode abrir espaço para surpresas. E você tem um confronto estadual, o Brasiliense Capital, que deixa tudo bem equilibrado, e uma Aparecidense e União Rondonópolis, que é mais aberto que talvez se imaginasse, esperava uma Aparecidense mais forte, mas o que vencer no começo da temporada, acho que é um confronto também um pouco mais aberto. Mas tem alguns favoritismos claros aqui e outros jogos que são esses mais equilibrados e podem ter surpresas e tudo mais. Mas deixa aí também nos comentários o seu palpite para os classificados na Copa Verde. É isso, pessoal. Dei uma passada aqui na rodada, tanto na Copa do Nordeste quanto nos jogos das oitavas da Copa Verde. Se você gostou, tem alguma coisa a reclamar, o espaço nos comentários é livre para você. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. E de dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Então, muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.